já estamos também aqui no Instagram. E aí é pegar a Bíblia e começarmos. Eu vou colocar aqui para os colegas a primeira tela de hoje, tá certo? E aí vocês vão começar a visualizar a partir de agora. Boa tarde, Edneide Portela e a Thay aqui no Instagram. Legal, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Os colegas aqui do Google Meet, eles já estão vendo a primeira tela de hoje, tá? A Kilma está chegando aqui com a gente. Boa tarde, Kilma. Boa tarde. Legal. Pessoal, hoje a gente não vai fazer uma recapitulação abrangente. A Clau conseguiu entrar aqui pelo Instagram, porque temos muito material pela frente. Então eu vou poupar, tá certo? Eu vou economizar tempo não fazendo a recapitulação. Entretanto, durante o estudo, vocês vão perceber que a gente vai precisar, não é, de elementos que a gente já estudou. E aí a gente vai buscar, a gente vai atrás desses elementos, tá certo? Então vamos lá. Nós estamos estudando o Apocalipse capítulo 14, especificamente o versículo 9, tá certo? E lá no versículo 9 nós vimos que há uma mensagem impactante. No Apocalipse 14, na verdade todo o capítulo, a gente vem estudando já há algumas semanas, a gente percebe como Deus ele tem o interesse de fazer com que a humanidade ela conheça o presente, o que está acontecendo em nossos dias, sob a ótica dele. Também Apocalipse 14 traz para a gente como Deus ele vê a história, ou seja, o passado, tá? Sob a ótica dele, não sob a ótica humana. E Apocalipse 14 ele nos ajuda a entender o que ainda acontecerá. Na terceira mensagem angélica, que se inicia no verso 9, Apocalipse 14, verso 9, nós já estudamos se alguém adora a besta, e ali nós percebemos que a besta ela é um símbolo para aqueles cristãos que perseguiram os seus próprios irmãos. E nós vimos, aqueles cristãos, mas também aqueles pagãos, porque a gente viu como o Império Romano fez isso. Mais tarde, a Igreja Romana, não é? Que ela é mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? E a gente, nos estudos anteriores, a gente teve o cuidado de passar essa informação, mas lembrando, a Bíblia ela não está condenando os irmãos católicos. A Bíblia ela está chamando a atenção do planeta, da humanidade, de que a origem do catolicismo é uma origem assim tenebrosa, é uma origem de perseguição. E de fato isso permite que esse símbolo besta, não naquele sentido pejorativo de chamar alguém de bobo, de idiota, de besta, não, mas no sentido de besta fera, de besta monstro, entende? Deus ele colocou esse símbolo para a Igreja Romana, já que de fato a origem da Igreja Romana é uma origem assim de muita violência, de muita perseguição. E ali a gente teve a oportunidade, não é, de ser advertido com relação
a não participar daquelas crenças ensinadas pela Igreja Romana, para a gente não ser achado e ser contado entre aqueles que estarão adorando a besta. E aí o texto de Apocalipse 14, verso 9 continua: e a sua imagem. O que seria a imagem da besta? Veja, o verso 9, ele diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E ele continua. Mas nós iremos nos deter nessa frase em vermelho. Tá? O que seria, pessoal? O que seria a imagem da besta? Se a besta, ou seja, esse animal selvagem, esse império cristão, mas com crenças pagãs, com crenças que são uma imitação do paganismo, que são invenções de homens, e que persegue aqueles que discordam deles, se a besta ela é identificada como a Igreja Católica Apostólica Romana, boa tarde, Deise, o que seria a imagem da besta? Tá? Então, a partir de agora, nós iremos, de novo, através dos profetas da Bíblia, nós iremos procurar entender esse símbolo. O que é a imagem da besta? O que é que Deus, por meio de João, ele quer que os seus filhos, os seus seguidores entendam? Tá certo? Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês essa outra linha do tempo. Tá certo? Aqui nessa linha do tempo, os colegas observam: esse camarada daqui é exatamente aquele animal lá de Daniel 7, que de tão estranho, Daniel não atribuiu a ele um nome, né? Não é um leão, não é um leopardo, não é um urso, tá certo? Ele diz que é um animal terrível. Lá em Apocalipse 13, nós vemos João, na verdade Apocalipse 12, nós vemos João chamando esse mesmo animal de dragão. Não é? Então, a gente estudou que o Império Romano, ele, vindo ali depois de Babilônia, depois da Média e da Pérsia, da Grécia, aí você tem o Império Romano. Sendo que a partir do ano 351 a.C., e aí a gente vai na história, porque assim, a Bíblia, e aí eu abro um parênteses, a Bíblia, ela estimula o ser humano a estudar. Os grandes cientistas, os grandes pesquisadores que introduziram a ciência, eles amavam estudar porque eles eram apaixonados pelo que a gente está fazendo. Eles amavam o livro sagrado, eles amavam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí eles, através desses estudos, receberam de Deus sabedoria para também estudar a obra de Deus, a natureza. E aí, de grandes estudiosos da Bíblia, homens de Deus, eles também se tornaram grandes pesquisadores. E aí fica o claro recado, o claro convite do Criador para nós, suas criaturas. Queremos obter de Deus mais sabedoria para a gente resolver os problemas da vida? Então, devemos buscar na Bíblia o princípio dessa sabedoria. Tá certo? Não é à toa que Davi e o filho dele, Salomão, eles costumavam dizer: o temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, aquele que busca a Deus através da oração, através das Escrituras, ele recebe sabedoria. Tia Jó, acho que é o João Montenegro, boa tarde pessoal, aqui no Instagram também, além da Clau, e tem uma tal de Everane aqui no Instagram, eu acho que eu conheço. Tá joia, pessoal. Então, fechando o parênteses e retornando aqui para a linha do tempo, tá? Os colegas que estão no Instagram, a gente tem uma apresentação aqui no Google Meet. Se quiserem entrar,
é só chegar. Boa tarde, João. Boa tarde, tia Jó. É só apertar aí no link e aí vocês serão direcionados para aqui, já que o Instagram ele ainda não tem essa ferramenta de apresentação, tá certo? Mas aqui no Google Meet os colegas estão podendo observar. Então, gente, em 351, em torno dessa data, a história, os livros, os anais da história, eles revelam para a gente o seguinte: aconteceu o início da divisão do Império Romano, ou seja, apareceram aqueles 10 chifres, tá certo? Então, de 351, aí a gente vai, não é, do Império Romano para o catolicismo romano. O catolicismo romano, por meio do chifre pequeno, a partir de 115, já na era depois de Cristo, na era cristã, o que é que acontece? Nós já vimos isso. Existiam várias denominações, mas uma delas se destacou, a denominação católica, e foi ela que recebeu de Constantino a autoridade quando Constantino ele levou o império lá para o Oriente, lá para o território que hoje é o território da Turquia, né? A cidade de Constantinopla. E ali ele deixou o bispo de Roma com todo o território para exercer autoridade. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 13 que o dragão deu autoridade à besta que vem da água, a besta que vem aí de multidões, já que água tem esse símbolo no Apocalipse, tá certo? Mas observem os detalhes. O Império Romano, ele teve o chifre pequeno, que é identificado pelo poder do Papa, essa união que o Papa, que a religião ela faz com o Estado, não é? E aí você tem o chifre pequeno se tornando uma besta selvagem e que vem da água agora, não vem mais da cabeça do império, ele próprio é o império. E o Império Católico Romano, ou Papado, desde 538, ele tem exercido esse imperialismo, essa característica de influenciar nas decisões políticas, não é, de todo o planeta, tá certo? Por isso que ele é visto agora não mais como um chifre pequeno, não mais como uma herança do Império Romano, mas ele tem a sua autonomia, ele é uma besta, tá certo? Muito bem, aí eu quero apresentar para vocês mais algumas informações, e aí eu vou começar a convidar os colegas para que eles participem aqui com a gente. Nós temos agora 3 quadros. Dos 3, 2 já são bastante conhecidos, né? A besta que emerge da água, ou seja, o Império Papal. Temos uma besta nova que nós precisaremos conhecê-la. Stephanie aqui com a gente. Boa tarde, Stephanie. A besta que surge da terra, olha que coisa. Quer dizer que tem besta que surge da água, tem besta que surge da terra. Boa tarde, Jamile. Seja bem-vinda. A Jamile com a gente aqui no Instagram. E temos aquela terceira imagem, a imagem do Criador fazendo o ser humano do pó da terra. Nós iremos ver como esses 3 símbolos, Carla, boa tarde, Carla. Carla com a gente aqui. Esses 3 símbolos, a besta que vem da água, e ela tem 7 cabeças, 10 chifres, a besta que vem da terra, e o Criador formando a humanidade aqui da Terra. Feliz sábado, Carlos. Esses símbolos, eles são pré-requisitos, vamos dizer assim, para a gente ter uma compreensão bacana do que é a imagem que será feita a essa primeira besta. Tá certo? Jóia. Então vamos lá, eu vou pedir a participação dos colegas. Quem poderia ler para a gente aqui os versos abaixo dessa primeira imagem, Apocalipse 13, o primeiro versículo,
e Apocalipse 14, o verso 9. E aí depois eu vou pedir para outros colegas lerem os outros textos. E aí vocês sabem, né? Se quiserem usar a Bíblia, ótimo, eu estou aqui com a minha. Mas aí eu já deixei os textos aqui para facilitar a leitura daqueles que quiserem usar o celular na posição assim, ó, horizontal. Posso ler, Brixon? Por favor. É 13, 14. O primeiro verso. 13, só o primeiro verso. Ah, tá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Jóia. Agora, no capítulo 14, o versículo 9, que a gente já leu no início aqui do estudo. O 14, verso 9 é? Isso. Eu vou ler. Tá jóia, Josi? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Jóia, Josi. A Josi e a irmã Claudineide participando com a gente. Boa tarde, Ítalo. O Ítalo aqui no Instagram. Pessoal, observe. Por que nós lemos esses dois textos? Para a gente perceber, mais uma vez, né, que João, lá em Apocalipse 14, ele, quando fala de besta, ele não está falando algo inédito ali. Ele já havia mencionado essa mesma besta no capítulo 13. E essa besta do capítulo 13, aquela que vem da água, a gente já a identificou. Boa tarde, Mateus. A gente já a identificou como o Império Romano religioso. O Império Romano, ele se desfez, mas ele deixou a sua autoridade para a Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Ok, então essa besta que vem da água, ou seja, ela está assentada ali sobre muitas águas, sobre muitas nações, tem uma influência política ao redor do mundo inteiro. Essa besta, no capítulo 14, a terceira mensagem angélica, ela está, boa tarde, Mateus, ela está sendo, a terceira mensagem angélica está advertindo a humanidade: olha, se alguém participar das adorações dessa besta, se alguém fizer uma imagem a essa besta, e aí a gente vai dar uma pausa. Por quê? Porque o que a gente quer é começar a entender, ok, o que significa fazer uma imagem não é a Igreja Romana. O que significa isso? Pois bem, para a gente chegar lá, a gente vai precisar passar pelos versos 11, 14, lá também do capítulo 13. Por quê? Porque João, ele, depois que viu a besta que emerge da água, ele também viu uma besta que emerge da terra. Olha só, fazendo uma contrapositiva, né? Um animal selvagem, ele sai da água, representando aí um poder político religioso que vem com grande popularidade, a Igreja Romana, e depois um outro poder que vem do deserto, né? Porque a gente vai perceber que ele veio da terra. E é esse poder, essa besta que vem da terra, que vai sugerir que a humanidade faça uma imagem àquela primeira besta. Tá joia? Então vamos pegar o fio da meada. Vamos entender o que é que João ele viu em suas visões de Apocalipse 13, para que a gente consiga entender
o que é que significa fazer uma imagem à besta lá no capítulo 14. Boa tarde, Aldemir. Vamos lá. Qual dos colegas poderia ler para a gente agora os textos que estão aqui, abaixo da imagem da besta que surge da terra? Os colegas aqui do Instagram estamos fazendo uma apresentação aqui no Google Meet. No Instagram a gente não consegue fazer essa apresentação, mas aí vocês poderão, apertando no link que está aí na bio, tá? No perfil, vocês poderão migrar aqui para o Google Meet, caso queiram. Quem vai ler? Eu posso ler. Jóia. Apocalipse 13, verso 11. Isso. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Jóia, Kilma. Kilma participando com a gente também. Agora sim, a gente começa, digamos assim, a descobrir a origem dessa ideia de imagem à besta. Percebe? No capítulo 14, no verso 9, que é o verso que a gente está estudando, ali é pronunciada uma sentença de condenação para aqueles que no futuro são profecias que não estão se cumprindo, mas que se cumprirão, mas elas devem ser estudadas para que a gente as cumpra do lado certo, não é? Existem aqueles que vão cumprir essa terrível profecia: se alguém adora a besta e a sua imagem. Infelizmente, esses daí, apesar de toda a advertência, eles vão cumprir do lado errado essa profecia. Mas ao ser estudada, a profecia... boa tarde, Lice. A profecia, ela nos dá a oportunidade de ficar do lado certo do cumprimento dela. Aqueles que não irão adorar a besta nem a sua imagem. Tá? E aí a gente foi lá no capítulo 13 para a gente dizer assim: ô João, como assim? A partir de onde você viu essa história de imagem à besta? E aí, com a leitura aqui da Kilma, a gente percebeu: existe uma besta que emergiu da terra, possui 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas que fala como dragão. E essa besta, ela seduz, ou seja, Carla, ela influencia, ela cria estratagemas para, trazer à humanidade, a população mundial de todos os países, de todas as culturas, da seguinte forma: essas pessoas, elas vão adorar a besta que emerge da água, ou seja, aquele poder político religioso que professa o cristianismo, mas se recusa a obedecer a Jesus Cristo. Aquele poder político religioso que tem influência sobre todo o planeta, mas se julga ter autoridade até mesmo sobre os mandamentos, as leis de Deus, ao ponto de editar os 10 mandamentos, como a gente viu a Igreja Católica retirando o sábado como se fosse o próprio Deus, como se tivesse essa autoridade, embora que a gente estudou que o dragão conferiu essa autoridade, não é a Igreja de Roma, e o dragão tanto significa o Império Romano como os anjos maus, o líder dos anjos maus. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 9 que o dragão é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. E aí, vejam, essa besta que surge da terra, ela precisa ser compreendida. Boa tarde, estilo da Dani aqui com a gente. Por quê? Porque é ela quem vai seduzir as pessoas para que adorem a besta e façam uma imagem a ela. Então a gente vai sim
procurar entender quem é essa besta que surge da terra. Mas antes eu quero que vocês observem um paralelo interessante, mas ao mesmo tempo, boa tarde, mas ao mesmo tempo triste. Um paralelo entre o Criador construindo o homem à sua imagem e uma criatura que queria tomar o lugar do Criador, que a gente sabe muito bem quem é, também o imitando, sendo que não no sentido de abençoar a humanidade, mas de prejudicá-la. Olha que coisa. Então, eu vou convidar os colegas para lerem aqui com a gente Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Tá joia? Quem vai ler com a gente? Tá joia. É só acender a luz. Então, Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Jóia, jóia. A minha esposa Verane participando com a gente também. Obrigado. Pessoal, eu quero assim deixar de forma bem explícita essa ideia de fazer imagem. Vejam, a primeira menção que nós temos dessa ação, dessa atividade de fazer uma imagem, ela vem lá do Gênesis de novo. Não é como a gente sempre tem enfatizado, os livros cheios de metáforas, eles na verdade retiram essas metáforas dos outros livros. É por isso que a Bíblia ela se entende quando a gente permite que os profetas eles dialoguem. Um profeta lance luz sobre outro profeta, um livro explique os símbolos de outro livro. E aí eu quero chamar a atenção dos colegas. Observe, o que é fazer uma imagem? Não é? Boa tarde, Tânia. Tânia aqui com a gente no Instagram. Pessoal, o Senhor Deus, Ele criou Adão e Eva, os nossos verdadeiros ancestrais, os nossos primeiros pais, os pais da humanidade. Ele os criou à sua imagem. E a gente sabe que essa ideia de imagem, ela tem a ver, na verdade ela cobre um espectro amplo. Por quê? Porque veja, Deus ele tem domínio sobre o universo. Ok, a humanidade tem domínio sobre um cantinho do universo, que é o planeta Terra. Deus ele é livre, Deus ele tem livre-arbítrio. Ok, a humanidade foi criada com livre-arbítrio e por aí vai, ou seja, de fato somos a imagem de Deus. Davi, ele chega a dizer que nós somos criados um pouco menores que Deus. Paulo, ele pega esse mesmo texto e já dá uma atualizada, ele diz, nós somos criados um pouco menores que os anjos, ou seja, situando a humanidade na vasta criação de Deus. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Mateu. O Mateu Firmino está aqui com a gente também no Google Meet. Bacana. Então vejam só, pessoal, eu estava dizendo que assim como Deus ele criou a imagem dele, a humanidade, o dragão, Satanás, ele cria, ele faz, não coisas à imagem dele. Olha só, veja como esse camarada ele é tão enciumado, tão invejoso, que ele tenta imitar a Deus. Ele obviamente nunca conseguiu e nunca conseguirá destronar o Criador, porque isso é impossível.
não é? Na verdade, ele poderia chegar perto disso quando o Criador veio em forma de gente. Se o Criador ali deslizasse, cometesse algum pecado, transgredisse a sua própria lei, ou seja, se Jesus Cristo pecasse, aí Satanás ele teria tido a vitória da vida dele, da existência dele. Por quê? Porque o Criador haveria cometido uma contradição. Ele teria criado mandamentos que nem ele conseguiria obedecer. Mas Jesus veio, não errou, pelo contrário, morreu na cruz para que a lei pudesse ser mantida de pé e nossos pecados pudessem ser perdoados, porque agora os nossos pecados são lançados nele, não precisamos morrer no pecado. Jesus ele já morreu pelo nosso pecado, entende? Então Satanás ele ali poderia ter conseguido alguma vitória, mas ele não conseguiu e ele nunca vai destronar a Deus. Então o que é que ele faz? Ele procura, como uma mente diabólica, imitar Deus naquilo que ele faz. Olha que coisa terrível. Se Deus cria, Satanás ele cria. Se Deus ele tem um povo aqui na terra, Satanás ele quer ter esse povo aqui na terra. Se você ler em sua Bíblia Gênesis 3, verso 15, você vai perceber que o próprio Deus disse que a serpente ela tem uma descendência. Isso é terrível. Isso é terrível por quê? Porque ninguém da humanidade deveria participar dessa descendência. Percebe? Ninguém. Somos descendentes de Eva, de Adão, que por sua vez foram criados à imagem de Deus. Mas infelizmente, desde Gênesis 3,15, Deus ele já disse, eu vou colocar inimizade entre a serpente e a mulher e os seus descendentes e os descendentes da serpente. Ou seja, Satanás também tem pessoas aqui na terra. A Bíblia, os profetas da Bíblia, o Apocalipse, eles existem, meus queridos amigos, para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás ao ponto de participarmos da descendência dele. A gente vê o mundo como ele está, não é? Abrindo um parênteses, a gente vê pessoas lutando por causas que antigamente eram consideradas crime, mas aí depois a humanidade foi retrocedendo na desobediência à lei de Deus e aquilo que era crime passou a ser considerado doença. Ora, mas se é doença, então vamos tratar. E se não tem tratamento, então não há crime. E depois de doença passou a ser algo normal, uma opção. E agora quem falar, quem criticar, quem for contra essa opção é que está cometendo crime. Então veja, nós percebemos como a serpente ela continua hoje enganando a humanidade com uma certa facilidade. E é para isso que os profetas da Bíblia foram levantados, para fazerem uma oposição ao reino de Satanás aqui na terra, para fazerem uma frente contra essa facilidade que crenças falsas, que mentiras, que desobediências à lei de Deus, pecados, crimes contra o Criador e contra a nossa saúde sejam cometidos assim, de forma aberta e até legitimada, não é, por instâncias como o Supremo Tribunal Federal, o STF, não é, Ministério Público, Procuradoria Geral da União. A gente vê essas autoridades que deveriam estar em conformidade. Boa tarde, Everton. Historiador Everton aqui no Instagram. Boa tarde, querido. Um antigo aluno que hoje é um historiador. Bacana. A gente vê essas autoridades civis com esse falso progressismo, dizendo não, vamos fazer a humanidade andar para frente, vamos deixar para trás essas amarras religiosas, essa história de Bíblia, de profetas, de 10 mandamentos. Isso é invenção de homem. Opa, mas espera aí.
A serpente, ela disse algo parecido lá no Jardim do Éden para Eva: não, você não vai morrer, isso que Deus está dizendo, isso é balela. Percebe? Então, o que é que acontece? Assim como o Criador cria, a gente viu aqui, nós estamos vendo ainda a imagem em Gênesis 1, versos 26 e 27, a humanidade, a sua imagem. Satanás, ele tem suas instituições criadas também à sua imagem. A besta que emerge do mar, boa tarde, Edivaldo, a besta que emerge da terra, e observem essas instituições, por sua vez, a besta que emerge do mar, a gente já identificou como a igreja romana. A besta que emerge da terra, nós iremos identificá-la ainda hoje, nesse estudo. Essa besta, ela vai, por sua vez, dar à luz, ela vai, não é fazer uma imagem, fazer com que as pessoas façam uma imagem àquela primeira besta. Vamos caminhar. Muito bem, então, de cara, nós já temos aqui, e os colegas aqui do Google Meet estão podendo ver. Boa tarde, tia Edneide, a tia de Everane, ela está desejando um feliz sábado aqui para o pessoal. Bacana. Acho que a Edneide deve ser a tia D, ou não? Pelos nomes, assim, eu conheço mais pelos apelidos. Isso, é a tia D, eu convidei ela. É a tia D. Boa tarde, tia D. Que bom tê-la aqui com a gente, viu? Então vejam só, nós estamos vendo aqui no Google Meet uma apresentação, e aqui na tela eu coloquei para os colegas essa oposição que existe entre essa besta que emerge da terra, que nós já lemos lá no capítulo 13, e o próprio Criador. Tá? É um poder enciumado, invejoso, que tenta criar, assim como Deus criou. Deus, ele criou o homem à sua imagem. Aí ele vai e cria uma imagem à besta. Não é? E aí a gente vai continuar as leituras para nós conseguirmos decifrar da maneira correta, não é? Esses símbolos. E aí eu vou convidar os colegas aqui. Quem poderia ler para a gente, pessoal? Alguém vai ler o texto que está aqui abaixo da besta que emerge, que surge da terra, que é Apocalipse 13, tá certo? Os versos do 13 até o 15, e um outro colega vai ler para a gente capítulo 2, o verso 7. Tá bom? Então, vamos aguardar os leitores. Quem vai ler para a gente? Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13. Do 13 até o 15, tá? E um outro colega já acha Gênesis capítulo 2, verso 7, ou lê pela própria tela do celular. Eu já coloquei para facilitar, tá, pessoal? Voltei. Apocalipse 13. Qual é o verso mesmo? Do 13 até o 15. Pronto. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É verdade. A tia Vânia, não é isso? É de Vânia Portela, acredito que seja a tia Vânia, também está aqui. Boa tarde, Vânia. Muito bem, a minha esposa, ela leu para a gente o capítulo 13 de Apocalipse, os 3 versinhos, o verso 13, o verso 14 e o verso 15, tá certo? E antes da próxima leitura lá de Gênesis, o capítulo 2, o verso 7,
Eu quero chamar a atenção só daquilo que já está grifado aí. Ó. O que é que essa besta que emerge da terra, ela fará? Ela vai operar grandes sinais. Outras versões, elas dizem assim, milagres. Olha que coisa, né? Dando a entender o uso de um poder assim sobre-humano, sobrenatural. Tá certo? Então, ela irá operar grandes sinais, ela vai seduzir os que habitam sobre a terra com esses milagres, não é? E ela recebe, aí a gente percebe a relação dela com aquela primeira besta, a igreja romana, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam sim uma imagem àquela primeira besta. Que ferida a espada sobreviveu. A gente vai estudar essa frase mais na frente, hoje não. Essa frase por si só, como assim? A igreja romana, ela sofreu algum ataque e ela sofreu alguma ferida ao ponto de ela perder a sua hegemonia global, e essa ferida será curada, ela vai sobreviver e então vai voltar a tentar, não é ter a sua característica imperialista de querer dominar o planeta? Sim, a resposta é sim. Ó. O próprio profeta João está dizendo aqui no verso 13, tá certo? Pois bem, agora reparem o detalhe no verso 15. Estamos em Apocalipse 13, o verso 15. A Everane leu: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha que expressão mais curiosa. Essa expressão, ela é uma expressão lá do Gênesis também. E aí eu vou pedir para algum colega ler para a gente Gênesis 2, o verso 7. Boa tarde, Ceissa aqui também com a gente. E a Paula, boa tarde, Paula. A Carla, o João, a Vânia. Quem vai ler, pessoal? Gênesis capítulo 2, verso 7. A Deise? Pronto, por favor, irmã. E formou o seu Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Joia, a irmã Deise participando com a gente. Marisol aqui com a gente, boa tarde. Tá legal, observe, a Deise, ela leu aquele texto muito conhecido. Deixa eu abrir um parênteses, eu estou com uma fonte de áudio, na verdade uma fonte de barulho, não é? Aqui próximo, espero que não esteja atrapalhando os áudios aqui no estúdio, tá, pessoal? É a Márcia. Boa tarde, Márcia. Legal, seja bem-vindo. Então, aí a Deise leu para a gente o seguinte, olha só. Deus, ele formou o homem, não é? Do pó da terra. A gente está vendo a imagem aqui pelo Google Meet, viu, pessoal? Sim, Carla. É a Deise, acho que ela é do João Sampaio, hoje em dia, né? Foi ela que leu para a gente esse texto, tá certo? O que é que acontece? Ele soprou nas narinas de Adão, de Eva, e aí o fôlego da vida, não foi dado, e o homem passou a ser alma vivente. A gente já trabalhou bastante essa crença importante. Nós não temos uma alma, nós somos alma, e a alma que pecar, essa morrerá. A alma é perecível. O próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 10, não temam aquele que pode prejudicar o corpo de vocês, mas aquele que faz até a alma perecer. Então a alma, ela perece. A crença evangélica, a crença romana, católica, de que a gente tem uma alma, isso embora seja uma crença herdada, né, de mãe para filho,
o cristão que tem interesse não em crenças de estimação, mas em verdades reveladas pelo próprio Deus, ele mais cedo ou mais tarde ele vai ter que dizer, então se a Bíblia ensina que a gente é uma alma, então eu preciso acreditar, até porque, e aí eu abro um parênteses, essa crença de que nós temos um negócio dentro da gente. Boa tarde, Dudu. Eduardo aqui com a gente. Essa crença, ela é uma plataforma para outras crenças que também são tão inventadas como essa, tá certo? Mas enfim, fecha aqui o parênteses. Mas o paralelo que a gente está fazendo, pessoal, é o seguinte: observe como a besta que emerge da terra, ela realmente imita o Criador, porque o Criador, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Mas olha o que Apocalipse 13, o verso 15, ele diz, é verdade, a Carla participando aqui no Insta, muito bem colocado, Carla. A besta que emerge da terra, ela faz algo semelhante, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, olha que coisa, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Opa, então, de fato, nós temos aqui um poder que precisa ser compreendido, porque esse camarada, ele está imitando o Criador, sendo que o Criador, no que ele faz, ele abençoa, ele não prejudica a humanidade, mas o dragão, se utilizando das suas ferramentas humanas, as crenças que ele produz, não é? As suas atividades políticas e religiosas, todas elas são no perverter, de prejudicar a humanidade. Então precisamos sim entender quem que é essa besta da terra, para a gente conseguir entender quem que é a imagem. Então vamos fazer o seguinte: a gente já pincelou o capítulo 13 do Apocalipse, os colegas que estão aqui no Instagram. Agora eu coloquei aqui na tela, o pessoal do Google Meet, o seguinte: nós vamos de uma vez esmiuçar os detalhes que se referem a essa besta da terra. Boa tarde, Micael. Para a gente compreender quem que é a besta da terra. Ao compreendermos a besta que emerge da terra, certamente entenderemos o que é a imagem que essa besta fará à primeira besta. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Colegas aqui do Google Meet, quem vai ler para a gente Apocalipse 13, do verso 11 até o 18. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 13. Minha gente, vamos se animar aí. Eu vou ler. Muito bem, muito bem. 13, do 11 ao 18, não é? Joia, Josi. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Joia, Josi participando aqui com a gente. Obrigado, Josi. Pessoal, o capítulo 13, ele de Apocalipse, não é? Estamos estudando, desbravando esse livro. Ele é um capítulo recheado de símbolos. Ele tem uma simbologia realmente carregada. Do verso 1 até o verso 10, João ele se detalha na besta que emerge das águas, a igreja romana. A partir do verso 11 até o final do capítulo, o verso 18, a Carla está colocando os textos aqui no Instagram. Obrigado, Carla. Excelente trabalho. O que é que João ele recebeu em sua visão? Ele se detalhou exatamente nessa outra besta, que junto da besta que emerge das águas, a igreja romana, essa besta ela irá, observem, construir uma imagem, ela irá, não é, obrigar as pessoas a adorarem a imagem da primeira besta, e ela vai fazer também isso que a gente leu, olha, marcar as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas marcadas, elas poderão... Pablo, boa tarde, campeão. Pablo aqui também com a gente. Acredito que seja um aluno da gente. Legal, Pablo. Observem, dessa maneira ela terá um controle comercial. As pessoas só poderão ir ao supermercado comprar, as pessoas só poderão ter as suas empresas, os servidores públicos, eles só poderão, não é, exercer livremente a sua função se tiverem essa marca sobre a sua mão direita ou sobre a fronte. Claro, e aí eu gostaria de dizer o seguinte: estamos num livro e, sobretudo, especificamente num capítulo recheado de simbologia. Então devemos ter cuidado para a gente não se precipitar em acreditar que essa marca da besta é algo realmente literal, como uma marca, um código de barras, um chip, tá certo? Se você ler, por exemplo, a gente ainda não vai se detalhar no que é a marca da besta, mas se você ler Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 10, ali fala sobre mão direita e fronte, colocar os mandamentos, atar os mandamentos na mão direita e na fronte, dando a entender, não é, que isso é uma expressão cujo significado não é literal. Ninguém vai receber marca na mão ou na testa, mas o significado tem a ver com as pessoas, elas terão internalizado a cultura da besta, as crenças falsas que a gente tem, não é, dado a oportunidade através dos profetas da Bíblia de explicitar essas crenças falsas. E aí o que é que acontece? As pessoas que ignorarem os profetas, ignorarem os mandamentos e aceitarem aquilo que vem dos homens, da Babilônia, da igreja romana, não é? Da liderança das igrejas evangélicas, as filhas da igreja romana, o que é que vai acontecer? Essas pessoas manifestarão isso na sua forma de trabalhar, e aí o trabalho pode ser, não é um significado da mão direita, não é do homem destro. A mão direita, ela geralmente representa, ela tem essa conotação, não é, de trabalho, de atividade, e fronte, se referindo ao caráter, se referindo à psicologia do ser humano.
Pois bem, fecha aí o parênteses, mas voltando à descrição aqui da besta que surge da terra. Essa besta claramente é um poder político, não é? Por quê? Porque ela é somente um poder político, tem essa condição de interferir na economia, de, não é? Decidir quem vende, quem compra. Boa tarde, Joana. Se eu não estou enganado, a Joana é colega da Evinha, não é? Da minha filha. Boa tarde, Joana. Tá certo, pessoal? Então, nós estamos diante de um poder político. Agora, observe que esse poder também ele é religioso. Olha o primeiro versículo que a Josi leu para a gente. Apocalipse 13, verso 11. Parece cordeiro. Parece cordeiro. A gente sabe que cordeiro, não é? Na Bíblia é uma clara referência a Jesus Cristo. Mas aqui não é Jesus Cristo. Aqui não está falando de Jesus Cristo. Ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Pois bem, vamos então, de uma vez por todas, desvendar esses símbolos, tá certo? Joia, Carla. Carla colocou aqui, ó, Deuteronômio capítulo 6, né? Mais para baixo, Carla, depois do verso 6, verso 7, aparece aí algumas expressões como fronte. Se eu não estou enganado, no capítulo 9, capítulo 10, aparece a expressão mão direita, tá joia? Pois bem, meus amigos, agora nós estamos diante das chaves que vão permitir com que a gente abra esses símbolos e entenda os seus significados. Então vamos lá. No verso 11, outra besta emergir da terra. Nós já vimos que besta, de acordo com o profeta Daniel, é um rei ou um reino, tá certo? Ou seja, alguém que exerce uma influência política sobre os moradores, tá? Então, Daniel capítulo 7, o verso 17 e verso 23, tá certo, Carla? Nós vemos que besta é um símbolo para rei, reino, império, não é? Muito bem. Emergir da terra, como a gente mencionou, é antônimo de emergir das águas. Ora, lá em Apocalipse, no capítulo 17, o verso 1 e o verso 15, também são versos que nós já lemos em estudos anteriores. O que é que acontece? O mar, ele é um símbolo de muita gente, entende? Então, a besta que emerge da água, a igreja romana, é uma igreja populosa, é uma igreja com muita audiência. Então, ela, tanto em Apocalipse 17:1, é vista como uma mulher sobre as águas, como em Apocalipse 13, versos 1 e 2, ela é vista como um império, com 7 cabeças, 10 chifres, sobre as águas também. Então, emergir da terra, então é um reino que vai surgir assim num deserto, sem população, não é? É algo com poucos seres humanos, com poucas pessoas. Bom, vamos continuar. Ainda no verso 11 nós vimos, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bom, a gente também já viu que chifres são símbolos de reis. Vocês se lembram? A gente viu agora há pouco, não é? O dragão, aquele animal que representava tanto o Império Romano como Satanás, tendo 10 chifres. O Império Romano, ele não é? Depois dele vieram 10 povos que contribuíram na destruição do Império Romano, pelo menos na sua parte ocidental, tá certo? E depois que vieram os muçulmanos e fecharam a cova, não é, do Império Romano. Mas esses 10 chifres representam aí esses 10 reis, esses 10 povos bárbaros e os seus líderes. Ok, esse camarada, essa besta que emerge da terra, não é? Ela vem da terra, ela tem 2 chifres e parece um cordeiro. Então veja, ela tem um aspecto de religião, e não é qualquer religião, não é a religião hindu, não é a religião
não é budista, não, é a religião cristã, porque o símbolo da religião cristã é o cordeiro. Parece cordeiro, então parece uma religião cristã, fala aí de Jesus Cristo, não é? A gente vê Jesus sendo representado por um cordeiro em João 1,29, mas fala como dragão, e aí a gente sabe, não é? O principal representante desse símbolo, quem que é? É exatamente Satanás. É ou não é? Tá certo? Então, o que é que acontece? Pronto. Tudo certo? Tudo certo no Instagram. Até aqui parece que sim. Pronto. Retornando à conexão lá no Instagram. Então, vejam. Temos um poder político que veio sem popularidade alguma. Estamos de volta no Instagram. Mas ele parecia o cordeiro, ele tinha um aspecto da religião cristã, tá certo? Mas ele na verdade falava como dragão, como Satanás. Pois bem, observem mais símbolos e seus significados. No verso 12, a Josi leu para a gente, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então vamos criar um cenário aqui, não é? Na nossa mente, para a gente mastigar esses conceitos e entender os significados. A Igreja Católica Apostólica Romana, muito em breve, ela terá uma grande influência, assim como ela teve no passado, sobre as nações. Uma em específico, uma nação específica, um poder político específico, se unirá a essa igreja romana de tal forma, não é, que a autoridade que o dragão deu para a primeira besta, a igreja romana, será a autoridade dessa besta, dessa nação, desse poder. Boa tarde, pessoal, retornamos aqui, viu? A tia T, o Anderson, você está perguntando se eu me lembro de você. Eu já tive muitos Andersons em salas de aula. Será que você é um deles? Vamos ver. Pessoal, então, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Isso, lá da escola do Eunice. Bacana, Anderson. Seja bem-vindo, campeão. Estamos estudando o Apocalipse. Tá certo? Nesse exato momento, estamos tentando desvendar alguns símbolos lá do capítulo 13. Quem que é essa besta que surge da terra? Tá certo? Então nos acompanha aí. Pessoal, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A joia, Anderson, 2016. Ou seja, e aí eu coloquei de vermelho aqui para os colegas do Google Meet, é um governo que tem influência sobre todo o planeta, não apenas sobre os habitantes de seu país. E influencia no sentido, em qual sentido? De impor a falsa adoração vinda do papado. Uau! Observe que atualmente a gente não conhece uma nação única que tenha essa influência sobre todos os países. Mas temos alguns candidatos. Né? Agora, com essa pandemia, a China ela passou a ter uma influência terrível. Né? A ditadura comunista chinesa ela tem na sua mão alguns países. Né? Porque ela trouxe faz tempo, né, campeão? Ela trouxe o vírus chinês e ela agora está patrocinando a vacina contra esse vírus. Algo no mínimo estranho, para não dizer suspeito. Pois bem, sendo que a China ela é comunista, ela é ateia. Então, embora ela seja um candidato, ela é um candidato fraco, já que ela não tem esse aspecto de cordeiro, não é? Sobre a sua bandeira. Então vamos continuar. Qual a outra nação que ela tem uma história onde ela nasce, não é, numa terra deserta, tá certo?
tem a religião cristã, aparenta o cristianismo, mas que na verdade falará no futuro como o dragão. Observem mais detalhes. Aqui no capítulo 13, no verso 16, a Josi leu para a gente: a todos, sem exceção, pequenos, ou seja, crianças, adultos, pessoas ricas, pessoas pobres, os livres, os escravos, todos. Essa besta faz com que essas pessoas recebam certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Uau! E aí eu coloquei aqui para a gente um texto de um livro, de um estudioso, não é, de um historiador, onde ele disse assim, ó, em Apocalipse 16, a primeira das 7 pragas é dirigida sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem. É verdade, se a gente ler lá em Apocalipse 16, verso 2, a primeira das pragas, ela vai endereçada para aqueles que portarão a marca da besta por adorarem a imagem da besta. Ora, mas essas 7 pragas são os últimos eventos que ainda vão acontecer no mundo antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, com isso, a gente ganha o seguinte: a marca da besta é um fenômeno lá para o tempo do fim. E, portanto, a besta da terra, que impõe essa marca, essa imagem, precisa também ser uma superpotência do tempo do fim. E agora nós temos elementos o suficiente para a gente casar. Boa tarde, Cicinho. Para a gente casar a metáfora de Apocalipse 13, os fatos históricos que nós temos, e aí a gente encontra o candidato perfeito. E aqui eu coloquei, pessoal, mais um estudioso, tá certo? Para falar para a gente, porque aquela questão, quando se trata de algo mais específico, é importante que a gente ouça autores, leia autores que já estudaram esse assunto antes da gente, não é? Que já passaram por essa estrada. E esse autor, Mervyn Moore, um historiador, ele diz o seguinte: a palavra cordeiro ocorre 31 vezes no Apocalipse, e com exceção de uma, simboliza sempre Jesus Cristo. A exceção é exatamente o texto que a gente está examinando, Apocalipse 13, o verso 11. Ali é descrito que a besta da terra tem 2 chifres e parece assim um cordeiro. A besta da terra, pessoal, não é Jesus Cristo, nem poderia ser, pela maneira que persegue os verdadeiros adoradores de Cristo e impõe, não é, uma imagem à besta, uma marca da besta, para que as pessoas adorem a besta, e quem não fizer isso será destroçado. Pois bem, aplicando-se isso a uma nação, podemos dizer que a nação representada pela besta da terra é alegadamente uma nação cristã. Ela parece o cordeiro. Quando reunimos as 4 características da besta da terra, o que é que acontece? Torna-se evidente que ela representa a nação norte-americana, os Estados Unidos. Mas por quê? Observe, a besta da terra é um poder político no mundo. É uma nação. Ela tem autoridade global e terá uma influência ainda maior. Portanto, é uma superpotência global. É uma superpotência do tempo do fim. Os Estados Unidos, ele desde sempre, esse país desde sempre, ele teve uma influência sobre o planeta. Mas a sua influência, de acordo com Apocalipse 13, ainda é pequena em relação àquela que ele terá quando se unir ao papado. Olha só. E aí nós temos a última característica, uma nação cristã de fato. Os Estados Unidos, quando a gente estuda, na escola ainda, ou quem estudou, não é, na universidade, boa tarde, Kael, a gente percebe que a nação norte-americana ela surgiu assim, resumidamente,
pessoas cristãs fugindo da perseguição, não é, da besta, ou seja, da igreja romana lá da Europa, elas embarcaram e navegaram para um novo continente e aportaram exatamente lá no território que desde 1400, desde 1500 é o território dos Estados Unidos. O que é que acontece? Aquele território, ele era inóspito, ele era deserto. Opa, mas a besta que emerge da terra quer dizer exatamente isso. Ali você só tinha os indígenas, tá certo? Um território, não é, o maior país do planeta Terra, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, você só tinha uma quantidade irrisória de indígenas, de povos indígenas, tá certo? E ali, aqueles pais peregrinos, como eles eram conhecidos, eles tiveram a liberdade de adorar Jesus Cristo, de adorar a Deus, de acordo com a Bíblia, e não de acordo com os ditames da besta que emerge do mar, a igreja romana. Então eles fugiram de Roma, mas que triste fim. Se aliarão a ela. É o que a gente está assistindo aqui na televisão profética do Apocalipse. De modo que o autor conclui: somente uma nação do mundo se encaixa em todas essas especificações: os Estados Unidos da América. Não há nenhum outro candidato. De fato, é uma afirmação que está bem embasada, tá certo? Os Estados Unidos, eles cobrem todas essas especificações, não é? Eles cumprem esses pré-requisitos. Então, a gente já tem o seguinte significado: a besta que emerge da terra é a nação, é o poder político norte-americano, tá certo? Mas aí nós vamos já encaminhar para o encerramento do estudo. Estamos conseguindo trabalhar os temas em 1h30, um pouco antes, tá certo? E iremos fazer isso hoje também. Então vamos ao último slide de hoje. Observe: antes de os Estados Unidos erigirem a imagem, a besta, ela será curada. Mas ela será curada de quê? E aí eu quero ler para vocês, ler com vocês, e vou convidar desde já algum colega para as últimas participações de hoje. Eu quero ler com vocês Apocalipse 13, 14 novamente, e aí a gente volta. Apocalipse 13, os versos do 1 até o 4. E aí a gente vai deixar em suspense dois pontos. Primeiro ponto: o que é a imagem, a igreja romana, para a igreja romana, que os Estados Unidos irão fazer quando se aliarem a ela novamente? Primeiro ponto. Segundo ponto: isso só vai acontecer quando a igreja romana, a igreja católica, ela for curada. Mas curada do quê? O que aconteceu que limitou a atuação, não é, da igreja católica sobre o planeta Terra? O que é que impediu que todos os países fossem católicos? E aí a gente vai apenas introduzir isso agora, e no próximo estudo nós iremos continuar a partir daqui. Vamos lá, já tenho alguém aqui para ler para a gente. Quem vai ser? Apocalipse 13, 14 e depois Apocalipse 13, do 1 até o 4. Nessa ordem, tá? Apocalipse 13, 14. Isso. Diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Apocalipse 13, do 1 ao 4. Isso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Joia, obrigado, Kilma. Pessoal, observem essas cenas que, de acordo com João, elas virão antes de que os Estados Unidos eles se aliem ao papado e façam a ele uma imagem que, como nós vimos, receberá fôlego, falará e perseguirá aqueles que não adorarem, que não participarem da adoração que é estipulada pelo papado. Pois bem, o que é que nós teremos então pela frente? Nós precisamos entender. A besta, a igreja de Roma, ela sofreu um duro golpe. Ela sofreu, não é aquilo mesmo que ela infligiu sobre os cristãos, ela recebeu, ela foi ferida à espada. Mas a profecia diz que ela sobreviveu, tá certo? Ok, ela sobreviveu, mas ela sobreviveu do quê? E aí, voltando ao capítulo, início do capítulo, a gente vê de novo a característica simbólica dessa igreja romana: 10 chifres, 7 cabeças, os nomes de blasfêmias nós já estudamos. Ela não é o Papa, ele possui títulos como substituto do Filho de Deus, não é um título blasfemo, porque a gente sabe que quem substitui Jesus Cristo tem que ser divino como ele é. O Papa não é divino, mas ao falar assim, ele blasfema, ele comete um sacrilégio, um pecado contra aquilo que é sagrado, correto? Por quê? Porque ele se torna divino a canetada. Ele diz que é, então ele é, mas não é bem assim. Deus, ele pode falar e fazer, o papado não. Satanás também não. Não é porque eles falam que é assim. Então há uma disputa de narrativas, como a gente vem mencionando. E outros nomes de blasfêmia. A gente vê como a missa ela obscurece, não é, o evangelho, ela obscurece o trabalho de Jesus Cristo lá no santuário celestial. As pessoas elas são chamadas para olharem para homens pecadores, sacerdotes, padres, em vez de olharem para o próprio Jesus Cristo. Elas são chamadas a olharem para estátuas de pessoas que supostamente morreram e foram ao céu, mas que biblicamente não é assim. Quem morre vai para o cemitério e permanece lá até Jesus Cristo ressuscitar. Ora, se não tem ninguém lá no céu intercedendo, além de Jesus Cristo, então de fato isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia. Mas nós precisamos entender, e essas 7 cabeças? E esses novos 10 chifres? Aqueles antigos se referiam, não é aos povos bárbaros, mas e agora? E aí deixa eu voltar aqui para vocês aquela imagem, não é? A besta aqui nessa época de Império Católico Romano, Império do Papado. O que significam esses 10 chifres? Lá, não é? No ano 351 a.C., ok, a continuação do Império Romano, mas e na época em que nós estamos vivendo? O que é que esses 10 chifres, essas 7 cabeças, eles representam? Nós iremos continuar o estudo a partir daí. Então veja, uma dessas cabeças, ela foi golpeada de morte, essa ferida mortal, ela foi curada, a terra se maravilhou, seguiu a besta e adoraram ao dragão, porque ao adorarem a besta, ou seja, ao seguir os ensinamentos da igreja romana, as pessoas, os adoradores, os membros, os matriculados, eles estarão adorando
aquele que deu essa autoridade a essa igreja. Então observem como essa mensagem ela chama a atenção do planeta Terra. Por quê? Porque é necessário que o planeta conheça, é necessário que as pessoas sejam informadas para que elas tomem uma decisão. Então, ok, se essas crenças elas não vêm de Deus e eu quero Deus, eu vou abandonar essas crenças. Por quê? Porque elas, na verdade, elas não me levam aonde eu quero. Elas me desviam de onde eu quero chegar. Por outro lado, existirão pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, elas irão teimar, elas irão bater o pé e elas incorrerão nesse pecado de adorar a besta, a imagem da besta e receber a marca dela. Tá certo? Assim como em Apocalipse 7, Jesus ele vai selar os seus. Observe, a besta ou as bestas, elas irão selar aqueles que são seus também. De modo que nós estamos caminhando, meus amigos, para uma época onde só haverá 2 povos, só existirão 2 povos. Todos os 2 povos terão esse conhecimento que a gente está estudando, porque é necessário que o ser humano primeiro saiba para ele tomar uma decisão. Deus não vai condenar uma pessoa que não sabia, mas uma vez que essa mensagem ela está sendo propagada, todos terão condições de saber e, portanto, de tomar a sua decisão, de fazer a sua escolha. Sábado que vem, portanto, com a permissão de Deus, com a presença de todos, nós iremos entender. A Igreja Romana sofreu um golpe, ela está se recuperando desse golpe. Qual foi esse golpe? E quando ela irá se recuperar plenamente desse golpe, ao ponto de o planeta Terra se maravilhar e segui-la? Tá certo? E os Estados Unidos? Como é que eles vão se unir ao papado ao ponto de fazerem uma imagem ao papado? Então, nós iremos partir desses assuntos, ou para esses assuntos, no próximo estudo. Tá joia, pessoal? E aí nós encerramos por hoje. Claro, caso vocês tenham aí algum comentário, alguém deseje fazer algum comentário, algum complemento, algum ponto, algum contraponto, algum questionamento, fiquem à vontade, o momento é esse. Joia, caso não tenham, então, desde já a gente agradece aí a participação. Como que eu faço? Alguém está falando? É a Eva? Falando. É a Eva que estava falando aqui perto de mim e eu tinha aberto meu microfone. Tá joia. Porque eu ia falar sobre a importância, né, de nós nos assemelharmos aos pais peregrinos. Quem já estudou sobre eles, aquilo que você comentou agora há pouco, sobre como eles ocuparam ali, como eles surgiram nos Estados Unidos, a gente vai ver que Deus ele guiou aqueles que estavam fiéis à obediência à sua palavra em todo o tempo. E é por isso que ele nos chama nos dias atuais para que nós estejamos atentos com relação aos tempos, aos sinais e à sua palavra. Para que nós possamos realmente dar razão à fé que nós professamos, né? Ao Deus que nós temos, ao Deus que nós temos. Isso é verdade. A confusão religiosa é demais. E é por isso que nós precisamos estar sempre com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Amém, amém. Tá jóia. Maravilha o comentário da minha esposa. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, desde já eu agradeço a companhia de vocês e eu realmente espero que Deus ele nos ajude a continuar com esse interesse pela profecia e certamente aqueles que são interessados, eles também receberão o privilégio, a bênção da profecia, que é compreendê-la e poderem repartir com sabedoria, falando não das crenças inventadas pelas igrejas, pelos homens, mas daquilo que foi revelado pelos profetas, porque somente isso tem condições de curar as nossas troncheiras, de curar os nossos defeitos de caráter. Aquilo que é inventado
por pecadores não transforma o caráter. Aquilo que vem de profetas inspirados, isso transforma caráter. E todos estamos precisando de transformação de caráter. Por quê? Porque nós somos como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo já já. Estamos nessa preparação. E quando ele chegar, não vai dar mais tempo de preparar caráter, não é, pessoal? A gente já tem que estar com o nosso caráter melhorado. E esse é o tempo. E essa é a maneira de nós alcançarmos esse êxito. Estudando, orando e semeando. Tá certo? Maravilha. Que Deus os abençoe. Obrigado pela companhia de vocês. Aqueles que estiveram, saíram. Eu estou lendo aqui os recados. Que Deus os abençoe também.